Oi, 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 oi! Vamos para a minha primeira aula gravada, sem pessoas me assistindo aqui no online no momento, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tomar melhores decisões financeiras, isso mesmo. Esse assunto que a gente, mulher, tem um pouco mais de, digamos, dificuldade para falar, né? Geralmente é um assunto que é muito tabu ainda entre as mulheres, e a gente está aqui hoje para falar de como tomar melhores decisões financeiras. Então, eu só vou compartilhar uns slides aqui com vocês para que fique mais fácil, né, de vocês acompanharem junto comigo. E antes da gente começar, eu gostaria de trazer esse dado aqui do IBGE, onde diz que 21% das empresas brasileiras fecham após o segundo ano. E que em 2023, 730 mil empresas já fecharam. Tudo isso, vocês acham que é por conta do quê? O que será que está fazendo com que essas empresas elas fechem? E claro que dentro dessas 730 mil empresas, muitas delas são femininas também. Só que eu não achei esse número em lugar nenhum, até queria trazer para vocês. Mas eles não divulgam esse número, digamos assim, não divulgam quanto por cento é de empresas femininas, justamente para que a gente, mulher, não se ancore nisso, certo? Para que a gente não use isso como efeito da ancoragem, que eu sempre digo, que é a questão da gente dizer, se já tem tudo isso de empresas femininas fechando, não dando certo, então se comigo não der certo, vou ser apenas mais uma. Porque geralmente a gente se ancora naquilo que é negativo e não no positivo. Porque muito provavelmente, ao invés da gente olhar para esse número e dizer, se tanto por cento são empresas femininas que estão fechando, opa, eu vou usar isso para subir, para me ancorar para o positivo e para não estar nesse número, para não ser mais uma. Mas geralmente a gente faz ao contrário, né? A gente usa isso para o negativo e pensa, serei apenas mais uma se algo não der certo, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui de decisões financeiras. E antes de tudo, eu quero me apresentar para vocês. Quem é a Rúbia? A Rúbia ela é contadora. Eu tenho algumas especializações em finanças comportamentais e gestão financeira. E em 2018, depois de me formar e me ver fazendo algo que eu não gostava, eu resolvi passar por uma transição de carreira e começar a fazer o que realmente brilhava o meu olho e transformava a relação das pessoas e dos negócios com o dinheiro. Por que que eu sempre digo que eu passei por uma transição de carreira? Porque de uma contadora para uma pessoa que trabalha, que é mentora financeira, pessoal e de negócios, é muito diferente. O financeiro, ele é bem diferente da contabilidade. E é por isso que eu sempre digo que eu passei por uma transição de carreira, sim. Hoje eu sou mentora financeira pessoal e de negócios e o meu foco é integrar a organização financeira dentro do dia a dia e da rotina da empreendedora, de maneira prática, né? Para que ela e o negócio dela prosperem. Então, vocês já sabem que se precisarem de um olhar para isso, eu estou à disposição. Até o meu Instagram é Rubia Bogoni, vou deixar aqui no final para vocês me acompanharem e me seguirem lá. Existe uma pesquisa científica da Universidade de Chicago que aponta que a gente toma 35 mil decisões diárias. É muita decisão, não é mesmo? E dentro dessas 35 mil decisões diárias, 95% são automáticas e são inconscientes. É muita decisão automática e inconsciente também, né? Sabe que eu até fui pesquisar, porque eu desconfiei dessas 35 mil decisões, né? Eu, desconfiada, fui lá pesquisar, li vários artigos, até mesmo de outras línguas de outros países, e de fato, né, tem várias pesquisas que a gente percebe que falam, explicam, né, trazem argumentações maiores sobre essas 35 mil decisões diárias que a gente toma. E dentro de tudo isso, desses 95% aqui que são automáticas e inconscientes, dentro de tudo isso, esse inconsciente
é a forma como a gente é irracional com o dinheiro. E por que que a gente é irracional com o dinheiro? Porque o nosso cérebro, ele foi criado no tempo das cavernas. E naquela época, o que que a gente precisava? Apenas sobreviver. Então, muitas vezes a gente continua se comportando hoje da mesma forma, apenas querendo fazer dinheiro para sobreviver, né? Muitas vezes não planeja, a gente segue o tal do efeito manada, buscando respostas rápidas, gratificações momentâneas, que aí libera a tal da dopamina. E aí, dificilmente a gente é mais racional com o dinheiro. Geralmente a gente é mais irracional justamente por essa questão de sobreviver. É como se a gente ainda estivesse naquela época quando o nosso cérebro ele foi criado, ele foi desenhado. A questão das respostas rápidas até mesmo, do efeito manada, que a gente seguiu, que a grande maioria das pessoas está fazendo, é por conta disso também. Ah, eu não tenho muito tempo para pensar, eu preciso sobreviver. Então eu busco as respostas de uma forma mais rápida. E tudo isso a gente faz de maneira muito automática no nosso dia a dia porque geralmente a gente acha também que tomar melhores decisões financeiras é saber se a taxa de juros é boa, é fazer mais dinheiro, é anotar gastos, é anotar ganhos, é guardar, investir, é dizer não para supérfluos e separar pessoa física de pessoa jurídica. Quem aqui que acha que tomar melhores decisões financeiras é isso que eu escrevi aqui para vocês? Provavelmente vários de vocês pensem que é isso, que seja isso, que é isso, mas não é. A gente tomar melhores decisões financeiras é ter um tempo para pensar sobre o nosso dinheiro, é de fato parar para analisar, é saber fazer isso. E as pessoas elas pensam que isso é difícil, que mulher não é boa com isso, que isso não é um trabalho de mulher. Então, geralmente, os homens, eles acabam lidando com o assunto dinheiro e decisões financeiras de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática, enquanto a mulher, ela precisa derrubar várias barreiras, quebrar vários tabus, para depois chegar nessa parte de dizer, olhar e dizer de verdade, eu quero olhar para isso, eu quero aprender e eu quero melhorar nesse tipo de coisa, de situação, né, de assunto. Porque hoje eu trouxe aqui uma forma, eu ia falar outra coisa, mas eu vou explicar isso aqui antes, tá? O nosso cérebro, isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui, do cérebro dividido ao meio, não é exatamente como é o nosso cérebro. O nosso cérebro não é dividido em duas partes, tá? Pelo amor de Deus, não é assim. Isso é uma imagem só para exemplificar, só para que fique mais visual para vocês. Mas como o nosso cérebro é? O nosso cérebro ele é dividido em várias partes e cada parte dessas é representado pelo sistema um e pelo sistema 2. O sistema um ele é mais emocional, mais impulsivo, mais rápido, mais automático. E o sistema 2 ele é mais racional, mais analítico, mais devagar e mais consciente. 95% do nosso tempo, o nosso cérebro ele está no sistema um, que é o sistema automático, que é o emocional. É onde a maior parte do nosso dia a dia a gente é comandado pelas nossas emoções, pelo nosso impulso, pela nossa ansiedade, por aquelas coisas que a gente já faz de uma maneira automática. A gente já dirige de forma automática, a gente acorda, a gente se arruma, a gente toma banho, a gente vai trabalhar. Tudo isso é meio que pré-definido já está automatizado dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, certo? E isso tudo acontece na maior parte do tempo. Então, para o sistema um ele se sobrepor ao sistema 2 ele não precisa fazer muita força. Mas para o sistema 2 se sobrepor ao sistema um ele precisa fazer muita força, ele gasta muita energia. Então, geralmente, não é feito. Porque o sistema 2 que é o racional, que é o analítico, que é o devagar e que é o consciente, ele precisa de mais atenção. E quando a gente está levando a nossa vida de uma maneira mais emocional e de uma maneira tipo, deixa a vida me levar, a vida me leva, a gente dificilmente para olhar para o sistema 2.
Então, a gente fica ali no sistema um o tempo todo. E é no sistema um que a gente tem várias crenças também, comportamentos, hábitos. É no sistema um que é no emocional, que a gente geralmente acha que mulher não é boa com dinheiro, que o homem é o provedor. Não que o homem não tenha que ser o provedor, não é sobre isso. Mas prover é muito diferente de apenas fazer dinheiro. Prover vai além de fazer dinheiro. É prover carinho, é prover atenção, é prover cuidado, prover dinheiro. E a mulher, ela tem uma característica feminina do cuidado muito forte. Para a mulher é muito fácil cuidar, certo? Então, cuidar do dinheiro é muito mais fácil para a mulher do que para o homem. Só que pela crença de mulher não ser boa com dinheiro, acaba que nem se olha para isso, geralmente. Então, é no sistema um que são armazenadas todas as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, porque o sistema um é o que comanda a maior parte do tempo, certo? E eu sempre digo que sem consciência o automático sempre vence, porque é isso. Se a gente não tiver consciência do que a gente quer mudar, do que a gente quer fazer de diferente e não agir, a gente dificilmente vai se colocar nesse lugar de ação, né? Nesse lugar de agir. Porque também existem muitos inimigos da tomada de decisão. Além de tu ter que usar o sistema 2 para sobrepor o sistema um, que isso já é também um inimigo da tomada de decisão, porque a força ela tem que ser muito grande para, de fato, a mulher querer tomar decisões financeiras, a gente ainda tem vários outros inimigos. E eu vou trazer aqui alguns deles para que vocês entendam um pouquinho melhor do que eu estou falando. Talvez algumas coisas já tenham começado a fazer sentido por aí. Ah, no sentido de, não é que a gente tome decisões erradas financeiras. Geralmente a gente não para tomar decisões, que é muito diferente. É diferente tu não parar para tomar uma decisão do que tu decidir errado, certo? Então talvez algumas coisas já tenham começado a fazer um sentido por aí, né? Tomar uma aguinha aqui. Dentro desses inimigos de tomada de decisão, existe o excesso de escolhas. Esse é um grande inimigo da tomada de decisão, porque ele impacta a criação dos hábitos, reduz a capacidade física, impacta a capacidade de resolver cálculos, reduz foco e resistência, faz com que a gente tenha menos dinheiro também, porque dificilmente a gente consegue escolher alguma coisa, né? Geralmente a gente vai querer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, até na questão financeira. E aqui eu lembrei de um exemplo da geleia, quando eu estava montando essa aula, que no mercado eles colocaram num dia, né? 21 tipos de geleia, certo? Nesse dia que colocaram 21 tipos de geleia, eles venderam muito menos do que no dia que eles colocaram 6 tipos de geleia. E por que que isso aconteceu? Foi o excesso de escolha. Tinha 21 tipos de geleia para a gente escolher qual a gente ia levar para casa. Meu Deus, já que eu não consigo me decidir, já que eu não consigo escolher, tem muita oferta ali na frente. Ai, tá muito difícil de escolher isso aqui, então eu não vou levar nenhum. Já no dia que tinha apenas 6 tipos de geleia, as pessoas compraram muito mais, porque ficou muito mais fácil de escolher. Então, a pessoa vendo 6 tipos ali na frente, ela já conseguia entender qual que ela gostava mais, facilitava um pouco mais. Então, é até isso importante, não só para comportamento de consumo, isso também é para comportamento de vendas, né? A gente que empreende, é bom pensar nisso. Às vezes, quando o nosso cliente ele tem que escolher muita coisa, quando a gente dificulta a vida dele para ele escolher muita coisa, ele vai ficar confuso, ele vai ter preguiça de tomar uma decisão e provavelmente não vai escolher nenhum, né? Então, o excesso de escolhas, ele prejudica muito a nossa tomada de decisão. Além do excesso de escolhas, também tem a ambiguidade, que é a incerteza, que é a falta de informação, que é aquele contexto não familiar.
que é a aversão a perdas, não a riscos. Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é isso aqui. Ambiguidade é aquela incerteza daquilo que tu está vendo ali na frente. Então, tem incerteza daquilo ali porque te falta informação. E um exemplo que eu vou trazer aqui é um apartamento para alugar sem localização. Eu estava procurando, há uns meses atrás, um apartamento para alugar em um determinado bairro, certo? Nesse determinado bairro tinha muitas opções, assim, muitos apartamentos, mas tinha um que era lindo, perfeito, do jeito que eu queria, né? Duas vagas de garagem, 2 quartos e tudo mais. Só que não tinha o preço. Não tinha o preço. Então tinha uma incerteza, não sabia quanto ele custava. Já tinha um outro que não era assim aquela maravilha toda, era muito bom também. Dava para dar ali como é que eu digo, uma corrida entre os dois, que eles eram muito bons, mas tinha o preço, tinha todas as informações. Eu já sabia quanto custava, eu já sabia quanto eu ia pagar de condomínio, tinha tudo ali na minha frente. Então, eu não sofri de falta de informação, eu consegui decidir. Então, nessa questão, a incerteza, eu não sofri com incerteza, eu não sofri com falta de informação. Ao contrário daquele outro apartamento que não tinha o preço, não tinha o valor, né? E a questão da aversão à perda e não a riscos é exatamente isso. A gente tem medo de perder. Agora, a gente não tem medo de correr riscos. É isso mesmo. Então, a gente tem medo de perder as coisas, mas não de arriscar, que é muito diferente na nossa cabeça. Nem sempre que a gente arrisca, a gente já tem a mentalidade que a gente vai perder, porque a gente é muito otimista com o nosso futuro, né? Um outro inimigo da tomada de decisão é o autocontrole, a fome, o cansaço, a falta de autocontrole, né? Por quê? Isso tudo, a fome, o cansaço, a falta de autocontrole, faz com que a gente fique com ansiedade, faz com que a gente tenha uma preocupação exagerada, faz com que a gente não durma direito, que a gente consuma mais alimento, mais álcool, que a gente trabalhe mais também. E o cansaço é consequência de todas essas coisas, né? Mas essas coisas também trazem como consequência o cansaço. Então, uma coisa vai levando a outra, que vai fazendo com que a nossa capacidade de tomar decisões seja procrastinada, reduzida, ou até mesmo não feita, não colocada em prática. Porque lembra que eu comentei antes que o problema não era tomar decisões erradas, o problema era não tomar decisões nenhumas, e é sobre isso. Por que que vocês acham, não sei se vocês já se perguntaram, por que que vocês acreditam que o iFood, né, ele manda notificações justamente perto do meio-dia, de manhã, no meio da tarde, no final do dia? Porque a gente quer, geralmente, de meio-dia, a gente está com fome, então a gente vai buscar por algo prático. Vem uma notificação do iFood, opa, posso aproveitar. De noite, a gente está cansada também. Ah, então eu não estou com vontade de fazer janta aqui e eu não estou com vontade de fazer nada prático, vou pedir um iFood que é mais fácil. Então, esses aplicativos, o iFood, a Amazon, esses aplicativos todos, eles estudam o nosso comportamento humano, o nosso comportamento financeiro, como eu sempre digo. Então, eles sabem exatamente quando nos mandar esse tipo de notificação. Quando fazer com que a gente consuma mais. Na época de Natal. Na época de Natal, se a gente sai na rua, se a gente vai no shopping, tem muita gente lá. E por que que tem muita gente lá? Porque final de ano, eu trabalhei o ano todo, eu mereço. A nossa capacidade de tomar decisões também reduz muito, né? Na época de Natal, porque tem essa questão do cansaço também, né? A gente quer, como é que eu posso dizer? A gente quer ser retribuído e sentir que que trabalhou o ano todo, então agora eu posso descontar tudo que eu quero, assim, eu posso comprar tudo que eu quiser, eu posso dar presente para todo mundo. É como se o mundo fosse acabar. Final do ano, Natal, é como se o mundo fosse acabar.
Então, a capacidade também de tomar decisões também reduz, sabe? E isso tudo vai impactando na nossa vida financeira. Não só na nossa vida financeira pessoal, mas na nossa vida financeira do nosso negócio. Afinal, o nosso negócio ele também tem uma vida financeira. Ele também tem saúde financeira. E essa falta de tomar decisões, essa falta de lidar com o dinheiro, essa falta de habilidade de lidar com o dinheiro, vai fazendo com que, de verdade, a gente perca essa vontade de tomar decisões. E por que que a gente não toma decisões? Porque a gente não se sente capaz, porque a gente não se sente bom o suficiente, porque a gente deixa a vida me levar, sabe? Vida leva eu. É por conta disso que a gente não toma boas decisões, que a gente não para tomar decisões. Porque lembra que 35 mil, a gente toma 35 mil decisões diárias, né? E 95% são inconscientes. Então, aonde e como que eu posso mudar tudo isso, né? A gente começa a tomar melhores decisões financeiras quando a gente inclui essa questão financeira na nossa rotina como se fosse um hábito, como se isso fosse igual o compromisso de se alimentar, de ir para academia, de trabalhar. Então a gente precisa separar ali na semana 30 minutos, uma vez por semana, para fazer a gestão financeira do teu dinheiro, CPF, CNPJ. Afinal, me responde. Quantas horas tu trabalha por semana? 8, 9, 12 horas por semana? Quanto, quantas vezes por semana, quantos minutos por semana tu para fazer um planejamento financeiro do CPF e do CNPJ? Ai, Rubia, mas eu nem sei o que é um planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele te dá a capacidade de tu realizar mais coisas. O planejamento financeiro, ele te dá a visão de quando cada coisa vai ser realizada, né? De quando tu vai conseguir trocar de carro, de quando tu vai conseguir alavancar o teu negócio, de quando tu vai conseguir se vestir melhor, de quando tu vai conseguir viajar sem ter a preocupação de, meu Deus, e quando eu voltar das férias, sabe? Então, o planejamento financeiro, ele te ajuda nessa parte de tomar melhores decisões financeiras, porque tu tem uma base ali na frente de números, né? Porque tu tem dados ali na frente, coisas que tu consegue mensurar, medir. Então, ele facilita o teu processo de tomada de decisão, teu processo decisório. Uma outra coisa também que é bem importante é criar uma estrutura bancária enxuta. Não precisa ter 10 cartões de crédito. Tenha um para pessoa física, uma pessoa jurídica, que te renda um bom programa de pontos. Tenha uma conta bancária pessoa física, uma para pessoa jurídica, sabe? Então, tudo isso vai simplificando o processo de tomada de decisão. Mas, se eu puder indicar para vocês por onde começar, é por esses três tópicos que eu coloquei aqui. Separar um tempo 30 minutos, uma vez por semana, tornar esse momento algo agradável. Coloca uma música, pega um chá, pega um vinho, dependendo da hora que tu vai fazer. E como é um hábito novo que tu está criando, isso de olhar para o dinheiro, começa e coloca isso na primeira hora da manhã, como uma das primeiras tarefas. Porque se tu deixar para o final do dia, de novo, fome, cansaço, estresse, e provavelmente tu vai procrastinar. Então, tudo que é novo, tudo que são hábitos novos, se a gente colocar nas primeiras horas da manhã, fica mais fácil, tá? Então, incluir essa questão da gestão financeira. Começar a registrar ali, né? Quanto entrou no CPF, quanto entrou no CNPJ, quanto saiu para cada coisa. Porque o que eu mais vejo as pessoas fazerem é registrar apenas os custos fixos, sabe? Às vezes não registra ali os custos variáveis, o lazer, a alimentação, o vestuário, o transporte, e acaba que aí não tem certeza, não tem uma base para construir um planejamento financeiro, que é aquilo que te possibilita fazer mais coisas.
E uma coisa que é bem importante também é não espiritualizar todas as decisões, aprender a tomar as decisões colocando no papel e sendo inteligente, porque é isso, às vezes a gente espera que Deus resolva todos os nossos problemas, que Ele facilite a nossa vida, mas é como eu sempre digo, Ele nos ajuda, né? Se vocês, independente da crença de vocês, eu quero dizer que sim, existe algo maior que nos ajuda, mas que a gente precisa fazer a nossa parte também. Deus não gosta de gente perdida. Então, o planejamento financeiro ele serve para te guiar e depois tu faz a tua parte, ele faz a dele, certo? Então, eu espero que essa aula, né, já tenha ajudado e clareado um pouco as ideias por aí. Mas, para quem quer me seguir, aqui está o meu Instagram, é Rubia Bogoni, o meu e-mail de suporte, e vocês podem contar comigo sempre, podem me chamar, né? Eu trabalho com mentorias, com consultorias financeiras, e aí a gente vai conversando melhor lá pelo meu Instagram, me chamem no direct que a gente conversa melhor e trocamos ideias. Certo? Muito obrigada e um beijão.